Olha, boas notícias no Flamengo, hein? Léo Ortiz cada vez mais próximo, abriu a caixa preta, soltou o verbo, falou do interesse dele em jogar no Flamengo, cada vez mais próximo de acontecer, e você vai saber tudo disso aqui. Renovações concretizadas e encaminhadas, o Flamengo que pode receber uma grana aí, uma grana preta de um lugar que nem esperava. E olha, no Campeonato Paulista, toda a treta envolvendo o Palmeiras com a W Torre sobre o seu estádio, estádio do Palmeiras, a W Torre tem que trocar o gramado, vai trocar, não vai trocar, o Palmeiras sem casa, prometeu que não vai jogar mais lá no Allianz Parque, uma treta pesada. Mas pior do que o Palmeiras está o Corinthians, cara. O Corinthians numa situação terrível aí, perdendo jogos seguidamente, com um time em crise, vai pegar um clássico contra o São Paulo que prometeu bicho e, cara, tentando resolver a situação do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, uma contratação de peso, vem se tornando um bagre. E vamos falar muito sobre isso aqui, Mano Menezes tentando recuperar, enquanto o Pedro Raul não chega no Corinthians. Que coisa, hein? E por falar em clássico, Filipão, lá no Campeonato Mineiro, soltou o verbo sobre essa questão de torcida única nos clássicos. Você vai ver aqui, a gente vai colocar o que ele falou. Muitas notícias. Olha, tem Neymar, hein? Neymar rechonchudo, cheinho, indo na festa do Romário. Tudo isso a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso Antenados na Jogada Notícias, o ANJN para você. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado? Beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Olha, antenado, primeiramente eu quero agradecer. Agradecer por você estar com a gente aqui no vídeo e agradecer também porque superamos a marca de 20 mil inscritos aqui no canal. Olha, se você é nosso seguidor, nosso inscrito aqui, se você é um antenado na jogada, se você colabora com esse trabalho, seja com a sua inscrição, com seus likes, com a sua audiência, eu te agradeço do fundo do coração. Você está colaborando com a mídia independente mais imparcial do Brasil. Aqui é jornalismo raiz, jornalismo de verdade, que fala o que precisa ser dito, que é diferente de falar o que as pessoas querem ouvir. Então, muito obrigado de coração. Se você está chegando agora, se você não é inscrito, verifique aí a sua inscrição, ativa aqui, né, o sininho também com todas as notificações, isso ajuda em muito o nosso trabalho, além, claro, de deixar o like também, né, isso mostra para o YouTube que você curte esse tipo de conteúdo, beleza? Muito obrigado mesmo, antenado, e se você puder, seja membro aqui para nos ajudar e sair dessa dependência do algoritmo aqui da rede social, aqui da plataforma, beleza? Olha, muita coisa para ser dita nesse ANJN de hoje, e a gente começa falando sobre isso aqui, ó, um tema, uma notícia chata, uma notícia que não é agradável, uma notícia ruim, sobre o jogador do Sampaio Corrêa que sofreu uma fratura na coluna em acidente de moto. Ele saiu do jogo Botafogo e Sampaio Corrêa, a derrota do Sampaio contra o Botafogo no Newton Santos, voltou lá para Saquarema, que é a casa lá do Sampaio Corrêa, e ele pegou uma carona para casa, ele que mora em Saquarema, pegou uma carona com um amigo e depois pegou um mototáxi. E nesse mototáxi ele sofreu um acidente, uma colisão e uma fratura na coluna, na vértebra C2. E aí, meus amigos, a gente fica aqui, né, toda a nossa corrente positiva, os nossos votos de melhora pronta, ele que está hospitalizado, ele está todo imobilizado, mas está consciente, está com os movimentos, graças a Deus, pelo menos isso, mas vai precisar passar por cirurgia. Então fica a nossa estima aqui, nossos desejos sinceros de melhoras o quanto antes para o volante Alexandre do Sampaio Corrêa. Muito bem, antenado, olha só, e preocupação no Vasco, hein? Ainda nessa vibe de notícias ruins, de lesão, claro que uma notícia muito menos grave é a lesão do volante Paulinho, hein? Volante Paulinho que no jogo de ontem contra o Bangu, lá em Brasília, sofreu uma lesão no joelho e preocupa o Vasco, que tem o clássico contra o Flamengo no próximo final de semana. Paulinho vai fazer exames hoje, está fazendo exames, e em breve teremos notícias. Então, uma pronta recuperação aí ao meia Paulinho, que foi o reforço do Vasco no ano passado, chegou no meio do ano e surpreendeu muita gente, né? Paulinho Paula, ele que está preocupando pelas dores no local. Espero que não seja nenhuma lesão mais grave, né, de ruptura de ligamento, nada parecido. Melhoras aí para o Paulinho.
Já falando agora de notícias melhores, menos ruins, o Fluminense recebe propostas por Guga. O Fluminense recebeu, na verdade, proposta por Guga. O Fluminense pagou, junto ao Atlético Mineiro, 2 milhões de euros por 50% do Guga e agora recebe uma proposta de um time lá da Holanda, o Feyenoord de Roterdã, que ofereceu aí 5 milhões de euros, hein? Que dão mais ou menos aí 26,8, quase 27 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do jogador. As conversas estão em andamento. O Guga hoje é reserva do Fluminense, mas uma reserva que vem atuando bastante, não é isso? Como eu falei, informação do Vene Casagrande. Quando contratou o Guga junto ao Atlético Mineiro, pagou 2 milhões de euros por 50% dos direitos do lateral. Agora, o Feyenoord oferece 5 milhões por 80% dos direitos do lateral. Então, o Fluminense não vai ficar com esses 5 milhões de euros, porque 50% do Guga ainda pertencem ao ex-time dele, ao Atlético Mineiro. Vamos ver aí, o Fluminense, a princípio, negou essa proposta, mas a notícia aqui do Vene Casagrande, e ele costuma acertar na maioria das vezes, né? Enfim, cara, agora pro assunto aqui mais engraçado, o Neymar. Cara, eu acho que sacanearam o Neymar aqui. Ele foi na festa de 58 anos do Romário, que aconteceu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, nesse final de semana. Agora, olha as fotos que publicaram do Neymar, cara. Olha isso aqui. Não é possível... Não está focando aqui, mas dá para ver, dá para ter uma noção, né? Não é possível que o Neymar esteja gordo assim, rechonchudo assim, sinceramente. Isso aqui parece aqueles efeitos, né, de fisheye, aquelas coisas. Mas assim, de qualquer forma, o Neymar está muito longe de ser aquele Neymar do começo da carreira dele. Esse Neymar aqui, ó, do Santos, magrelo, muito longe. Claro, ele está machucado também, recuperando-se aí de lesão no joelho, a ruptura do ligamento cruzado anterior que teve, ele que vem tendo lesões em sequência, mas enfim, Neymar esteve então na festa do Romário, festa ele tá indo tranquilamente, né? Como teve o navio Cruzeiro do Ney, mas melhoras aí a recuperação, a gente deseja uma pronta recuperação ao Ney nessa lesão, que ele volte a jogar e que ele volte a jogar em alto nível, porque o Brasil, o futebol brasileiro precisa do Neymar, sem dúvida, ainda é nosso principal jogador. Agora falando aqui do Palmeiras, antes da gente falar sobre essa treta toda aí, Palmeiras e W Torre, olha que coisa, a gente noticiou que o Palmeiras tinha descartado a oferta do Diego Costa, não é isso? Que o Diego Costa queria jogar no Palmeiras e o Palmeiras não quis, a Leila falou que não tinha o perfil e tudo mais. Agora, a ESPN Brasil, o Vinícius Nicoletti trouxe uma notícia oposta, que o Palmeiras negocia e quer a contratação do atacante Diego Costa de Botafogo. A contratação do jogador de 35 anos seria um pedido de Abel Ferreira, cara. O treinador que era um atacante experiente e que conheça o futebol brasileiro. Palmeiras que perdeu o Bruno Rodrigues, né? Machucado, aí vai ficar pelo menos 5 meses fora e provavelmente por causa do gramado sintético que a gente vai falar já já. Olha só, palmeirense desde a infância, Diego Costa está extremamente motivado com a chance de seguir atuando no Brasil, ainda mais em uma equipe com a qual se identifica e na qual crê que pode contribuir. Eu já vi o Diego Costa falar que torcia para vários times aí. Agora ele está falando que é palmeirense. Mas... E ainda sobre o Palmeiras aqui no clássico contra o Santos de ontem, que o Palmeiras venceu naquele gramado podre lá do sintético do Allianz Parque. Olha só, a torcida do Palmeiras meteu essa aqui, ó, uma faixa provocando o Santos, ó, em segundo no Maracanã, na segunda 2024, em alusão ao vice do Santos no título do Palmeiras em 2020, né? O primeiro título do Abel Ferreira no comando do Palmeiras foi o título da Libertadores de 2020, disputada a final em 2021 contra o Santos no Maracanã, e agora o Santos está rebaixado e perdeu o jogo de ontem. Bom, agora vamos falar aqui rapidamente de Corinthians, porque se o Palmeiras está numa situação delicada por causa dessa treta aí que a gente vai falar já já, né, sobre gramado, sintético, essas coisas, o Corinthians está muito pior, porque vem de 2 derrotas seguidas, vai enfrentar um clássico aí contra o São Paulo em casa, que nunca perdeu, então o São Paulo promete um bicho, a gente vai falar já já sobre isso, mas o Corinthians busca uma solução para o Alberto enquanto negocia. Na verdade, a gente trouxe a notícia aqui de que o Pedro Raul já estava comprado, mas ele ainda não chegou e o Corinthians ainda não anunciou, não é isso? Mas enquanto não anuncia Pedro Raul, o Mano Menezes reconhece o momento ruim do atacante. A comissão técnica discute mudanças táticas para ajudar a resgatar a confiança do camisa 9. Olha isso aqui. O diagnóstico é de que Yuri está abalado com as críticas. Flagrado chamando o jogador de burro,
durante a derrota para o São Bernardo, mais uma polêmica envolvendo o Mano Menezes, né? Nessa curta temporada ainda em 2024. Mano Menezes fez questão de abraçar o atleta após o jogo. O técnico disse em entrevista coletiva que a cobrança foi dura, mas era pontual, em cima de um lance específico. Ele que já tinha debochado, exposto o Ranielli, até numa provocação com o Cuiabá, que é o ex-time do Ranielli, agora ele chamou o Yuri Alberto de burro. Mano entende que a melhor fase de Yuri Alberto no clube foi com o Vitor Pereira, num estilo de jogo que privilegiava o contra-ataque e combinava com a velocidade do jogador. Olha isso. A comissão técnica quer passar confiança e mostrar que ele pode reeditar os bons momentos de Internacional e de Corinthians. Na minha opinião aqui, o Yuri Alberto nunca foi esse jogador todo, não que ele seja horroroso, não é isso, como ele está agora. Ele é melhor do que ele está agora. Mas ele nunca foi esse jogador todo, ele se valorizou tanto naquela goleada do Internacional contra o Flamengo no Maracanã, por 4-0 em 2021, que o Diego Alves tomou 4 gols ali, a maioria deles, quase todos foram frangos. E o Yuri Alberto, se não me engano, fez 3 naquele momento, lá naquela oportunidade. E a partir dali ele se valorizou muito. O momento de tentar ficar com a bola não tem dado certo. O atacante precisa ser mais pivô e se movimentar menos, pois tem dificuldade na movimentação e no cabeceio. Olha isso aqui, cara. Notícia do All Sport, do Lucas Musetti. Que coisa, hein? Situação. E como eu falei, a diretoria do São Paulo promete bicho especial para a primeira vitória da história na Neoquímica Arena contra o Corinthians. A notícia é do blog do São Paulo. Que coisa, hein? Será que vem? São Paulo que vem numa fase bem melhor do que Corinthians e até mesmo do que o Palmeiras, por causa dessa treta que a gente vai falar já já. Agora vamos aqui às notícias do Flamengo, as boas notícias do Flamengo, hein? Olha só, o Matias Vinha, novo reforço do Flamengo, segundo reforço do Flamengo para essa temporada, ele que foi apresentado, a gente trouxe imagens aqui no ANJN de 2 dias atrás, se eu não me engano, ele chegou já no Rio de Janeiro, nesse domingo, ontem, e já vai adiantar alguns detalhes na cidade e continuar o trabalho de transição física no Ninho do Urubu, enquanto o elenco só chega na quinta-feira ao Rio de Janeiro. A delegação viajará de Orlando direto para Belém, local do duelo com o Sampaio Corrêa na quarta-feira. Ou seja, o Flamengo está lá em Orlando, treina hoje lá em Orlando, está treinando, e aí vai para Belém amanhã, na terça-feira. Vai para Belém na terça-feira, na quarta joga lá contra o Sampaio Corrêa e depois volta para o Rio de Janeiro. E aí o Vinha vai se encontrar com a delegação que ele já encontrou lá, né, rapidamente em Orlando. Então, para quê, né? Essa coisa de levar ele para lá? Talvez não fizesse muito sentido. Agora, olha só, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo possui conversas com o staff do volante Eric Pulgar para uma renovação contratual, assim como fez com Fabrício Bruno. O empresário chileno Fernando Felicevich vem tendo conversas com membros do departamento de futebol do Flamengo desde o fim do ano passado. Vale destacar que Eric Pulgar possui contrato com o Flamengo até o final de 2025, ou seja, mais quase 2 anos de contrato. A ideia da diretoria do Flamengo é de estender o vínculo do atleta até o fim de 2027, hein? Por mais 2 anos, além de dar uma valorização salarial ao chileno. Eric Pulgar estava na Fiorentina e foi contratado pelo Flamengo em julho de 22. Pelo clube, o chileno conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores de 2022. E a gente falou aqui sobre as tratativas para renovar com o Pulgar, que foi o melhor jogador do Flamengo do ano passado, né, de uma forma geral. Olha só, e renovou com o Fabrício Bruno, hein? Olha essa notícia aqui, ó, do GE, do Caemota e do Fred Gomes. No início do ano, o Atalanta sinalizou que pagaria 8 milhões de euros, 42, quase 43 milhões de reais, pelo zagueiro Fabrício Bruno, mas o Flamengo nem quis conversar, o Atalanta da Itália, e ele que queria jogar lá no futebol europeu. O zagueiro renovou o contrato com o rubro-negro até o fim de 2028 e ganhou um importante aumento salarial. Ele tinha um dos menores salários entre os atletas que chegaram de outros clubes, ele veio do Bragantino. E olha, Fabrício Bruno que está sendo muito cornetado aí pela torcida por errar muitos passes e por não dar o combate na forma direta ali, que ele prefere voltar correndo e isso prejudica o time na compactação e tal. Ele prefere que os jogadores passem para ele ganhar na velocidade. Isso acaba prejudicando o time taticamente. É a crítica que vem sofrendo aí o Fabrício Bruno, até precisamente pela questão das falhas dele na saída de bola, né? Que o Flamengo precisa, inclusive, de um zagueiro. O Tite pede um Léo Ortiz exatamente por isso,
né, para melhorar essa saída de bola do Flamengo, a bola que fica com o Flamengo bastante, que fica muito entre os zagueiros. E falando em Léo Ortiz, a gente tem aqui as aspas do Léo Ortiz, que falou, que desabafou sobre essa questão. Olha só, Léo Ortiz quebra o silêncio sobre essa negociação com o Flamengo. Olha o que ele falou do futuro aqui, ó. Espero que as coisas se definam logo, para que todo mundo possa seguir seus caminhos, independentemente de ficar ou sair, para que seja uma página virada e para que todo mundo possa seguir sua vida. O Léo Ortiz, cara, que ele falou, admitiu que estava insatisfeito, que estava sem cabeça no começo do ano, por isso que ele pediu ao presidente lá do Red Bull Bragantino, a direção, para que fosse afastado, para que treinasse separado até que a situação fosse definida. Ele que fez o gol do empate, na verdade o gol que abriu o placar, mas no empate do Red Bull Bragantino contra o time do Botafogo lá de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, e acabou que, enfim, tá com uma cabeça melhor, tá jogando, mas ele quer vir pro Flamengo, não tem jeito. E aí, ele vai vir ou não? O Flamengo pode acabar com a novela por Léo Ortiz em breve, foi o que eu falei na abertura. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, admitiu que as conversas com o Red Bull Bragantino tiveram um avanço. Os clubes aceitaram ajustar os valores e o Massa Bruta já não trabalha mais na casa dos 10 milhões de euros, que são aí 53,4 milhões de reais. E o rubro-negro subiu os números também, que inicialmente eram de 5 milhões de euros e agora promete até pagar uns 8, dependendo aí de bônus por metas. Hoje em dia está se trabalhando muito com esse detalhe aí de bônus por metas. E olha, aquela conversa do Flamengo tentar aí a contratação do volante Gregori, do Inter Miami, time do Messi. Marcos Braz esteve em Miami, fazendo sei lá o quê, ninguém sabe, ninguém soube, enfim. O Flamengo teria, segundo o Júlio Miguel Neto, um acerto com o empresário do volante do Gregori, que é o Paulo Pitombeira, o mesmo do Cebolinha, por exemplo, e o mesmo lá do Léo Ortiz, para contratar o volante. O clube adotará uma postura parecida com a que foi alinhada pelo português, o zagueiro Domingos Duarte, do Getafe. O clube, de fato, só avançará nas tratativas pelo volante ex-Bahia, que hoje defende o Inter Miami, caso o rubro-negro acerte a saída do meio de campo, Thiago Maia. Vale ressaltar que Maia tem acerto verbal com o Internacional, porém os clubes ainda divergem sobre os valores para uma possível transferência. Gregori seria uma reposição do setor. O Flamengo aí pagaria 3 milhões de euros aqui, segundo o Júlio Miguel Neto, pelo Gregori. Agora, vende logo o Thiago Maia, precisa do Gregori. O Flamengo já não tem o Igor Jesus, o Flamengo da base, o Flamengo já não tem o Alan, o Flamengo precisa de um segundo volante. Agora, esse Gregori, sei não. O que você acha aí? Comenta aí. Você conhece? Eu não lembro dele jogando. Olha só, hein? Agora vamos falar aqui de Filipão. Filipão detonou os clássicos com torcida única. Cara, que coisa espetacular. Eu tô virando mais fã do Filipão agora que tá já caminhando aí para encerrar a carreira. Eu acho que ele até falou que vai encerrar a carreira no final desse ano, de 2024, que combinou com a família. Então vamos ouvir aqui o que Filipão teria dito sobre essa questão de clássico com torcida única, Cruzeiro e Atlético lá em Minas Gerais pelo Mineiro. Por que é que não existe respeito? Por que é que as pessoas se odeiam por futebol? Futebol esqueça futebol, a vida é uma só. Eu acho ridículo, pronto, acabou o assunto. Sensacional, Filipão, né? Sensacional. Futebol é entretenimento. Realmente não faz sentido a galera, sair na porrada por causa de futebol. É uma coisa assim que não faz o menor... Não, gente, e o objetivo é esse, né, de torcida organizada, é sair no pau, eu não sei brigar pelo quê, não sei qual é a graça, não entendo, sinceramente. As torcidas organizadas são tão importantes em apoiar os times, né, em fazer a festa do futebol ficar muito mais bonita, em fazer a festa nos estádios, mas esse negócio de uma ficar brigando com a outra, sair na porrada e essa coisa de gangue, isso é muito, muito idiota. Uma coisa é eventualmente acontecer uma briga porque o sangue sobe, isso aí é uma coisa que não é o mais correto, mas pode acontecer, é do ser humano. Agora, você querer brigar intencionalmente a sangue frio é realmente muito, muito idiota, e o Filipão tá certíssimo, futebol é entretenimento, não é para isso, né? E faltou a gente falar sobre a grana extra que o Flamengo pode receber. Fiquei devendo, então agora a gente paga. Olha, o Flamengo pode receber aí cerca de até 19 milhões de reais por causa do zagueiro Otávio, revelado pelo Flamengo. Ele foi emprestado no ano passado e comprado por 500 mil euros pelo Famalicão de Portugal, e o Porto agora está querendo, de qualquer maneira, esse zagueiro
que foi revelado pelo Flamengo, o Otávio. Segundo o site Mais Futebol, a venda pode ser fechada em até 12 milhões de euros. O Famalicão disse que não vende por menos de 10. E aí o Flamengo, que tem 30% dos direitos econômicos do jogador, já ganhou, né, pela venda aqueles 2 milhões de reais, né, 500 mil euros que eu falei, e pode receber mais de 19 milhões de reais com esses 30%. E tem muita gente falando aí, poxa, mantém então esses 30% e espera o Porto revender, porque aí o Porto vai revender por muito mais e aí o Flamengo vai lucrar muito mais. Só que a questão eu não sei se no contrato isso pode acontecer. Os 30% são mantidos para uma futura venda e não para uma outra venda depois da futura, entendeu? Então acho que pelo contrato o Flamengo teria que receber já imediatamente esses 19 milhões, esses 30%, né, referentes aí à venda imediata do Otávio, zagueiro revelado no Ninho do Urubu. Muito bem, gente, agora sim vamos falar sobre a crise no Palmeiras em casa. E a questão o Palmeiras emitiu uma nota oficial sobre isso, sobre jogar no Allianz Parque, falou que não vai mais jogar depois do que aconteceu lá, inclusive Bruno Rodrigues, né, o atacante, teria se machucado, agravado a lesão por causa do estádio, por causa do gramado. E aí a gente colocou isso nas nossas redes sociais, um vídeo curto, mostrando as fotos, né, da craca lá que fica na chuteira dos jogadores, uma gosma, sei lá, coisa esquisita aquilo. E teve um árbitro, cara, que falou que apitou um amistoso lá e que ele teve que jogar com chuteira de society, aquela chuteira sem trava, aquela trava bem pequenininha de campo de society, e o joelho doía muito, a perna prendia. Agora, o cara é árbitro, imagina os jogadores, né? E a Leila disparou, cara. A Leila disparou contra a W Torre e falou que a W Torre está devendo ao Palmeiras, não pode revelar o quanto, mas muita gente fala em até 150 milhões. Porque o que acontece? O Palmeiras construiu o estádio basicamente cedendo terreno e falando, W Torre, você pode explorar aí, né? Tanto que tem shows, tanto que tem até o próprio shopping, que é ali do lado do estádio, e explora aí, você constrói o estádio e me passa um percentual. Só que a W Torre não estaria passando esse percentual que pode chegar já a 150 milhões de reais. Olha que coisa, que situação. Além de controlar os estádios, botar os shows na hora que eles quiserem, os eventos na hora que eles quiserem, e o Palmeiras tem que sair, né? Por isso, inclusive, que foi colocada lá a grama sintética, porque antes era grama natural. E aí, a W Torre teria dito que vai sim trocar, com toda essa polêmica, a grama sintética lá do estádio do Palmeiras, que vai reformar, que vai não sei o quê, mas o Abel já tinha falado, já tinha pedido isso no final do ano passado e nada foi feito. E tem vários shows nesses próximos meses, pelo menos aí uns 6 shows já programados. Quero saber o que vai acontecer e o Palmeiras, por enquanto, deve jogar lá na Arena Barueri. É isso, antenado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Mais um ANJN recheado de informações, com zoeira, com coisa séria, com coisa chata. Mas é isso. A vida é assim e o jornalismo esportivo é assim também. Então, muito obrigado. Aqui, abraço. Deixe seu like aí se você não deixou, ainda dá tempo. E se inscreva se você não for inscrito. Antenados da Jogada, aqui torcemos sem parar. Valeu, fui!